tudo bem? Hoje você vai conhecer a história de uma menina que perdeu o seu pai e a sua mãe. Mas ela tinha um pai adotivo muito especial. Quem será essa menina? Vocês querem saber? Então venham comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Ela fazia parte do povo judeu, também conhecido como povo de Deus. Esté perdeu seus pais. Não sabemos como isso aconteceu, como eles morreram, nem quantos anos ela tinha. Mas nós podemos ler na Bíblia que ela foi criada por um primo chamado Mordecai. E Mordecai amava Esté como sua filha e tinha muito respeito por ela. Esté obedecia seu primo e com certeza ela era muito grata a ele pelo cuidado que ele tinha com ela. Talvez você não tenha mais o seu pai. Pode ser que você more só com a sua mãe, sua avó, um irmão, não sei. Mas pensa um pouco. Você já agradeceu a pessoa que cuida de você? Se Jesus vive em seu coração, seja agradecido. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus quer que nós sejamos agradecidos. Eu sei que viver longe do papai não é fácil, mas Deus é tão bom que preparou alguém para cuidar de você, para que você não ficasse sozinho. Então, em lugar de ficar reclamando, de ficar chateado, agradeça a Deus por cuidar de você e agradeça as pessoas que estão cuidando de você com tanto amor. Vamos ver mais um pouco sobre Esté? Naquele tempo, o rei era um homem chamado Assuero. Certo dia, ele resolveu promover um concurso para escolher uma rainha. Então, os ajudantes do rei saíram à procura das moças mais bonitas. E Esté também foi levada. Mas antes dela sair, Mordecai lhe deu uma ordem. Ele disse para ela não contar para ninguém que fazia parte do povo judeu. E Esté prometeu obedecer. E as moças foram levadas para uma das casas do rei. E ali elas ficaram fazendo um tratamento de beleza. Depois de um tempo, aquelas moças se apresentaram ao rei, uma a uma. Mas quando chegou a vez de Esté, a Bíblia diz que o rei a amou mais do que todas as outras mulheres. Então, ele escolheu Esté para ser a rainha e colocou a coroa em sua cabeça. E naquele dia, o rei ficou tão contente com a escolha da rainha que ele deu uma grande festa. Era o banquete de Esté. O rei tinha um ajudante muito importante. Era Amã. Aquele homem era tão importante que o rei deu uma ordem. As pessoas tinham que se ajoelhar diante de Amã. Mas tinha uma pessoa que não fazia isso. Era Mordecai, porque ele sabia que só a Deus nós devemos nos curvar. E com isso, Amã passou a odiar Mordecai. Não só ele, mas todos os judeus. Mordecai contou a Amã que ele era judeu. E por isso, Amã odiava todos eles. Você sabia que sentir ódio ou raiva de alguém é pecado? Pecado é tudo que vai contra os mandamentos de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Mesmo que você faça muitas coisas certas, que você obedeça a alguns dos mandamentos de Deus, você faz coisas erradas. Nós fazemos coisas erradas porque nós somos pecadores. Por exemplo,
Ficar com raiva de seus pais por não fazer algo que você quer é pecado. Tratar alguém com desprezo por ser diferente de você também é pecado. E Deus diz que o castigo para o pecado é ficar longe dele para sempre, no lugar de sofrimento e tristeza. Amã estava com seu coração cheio de raiva, cheio de ódio, e ele queria resolver aquilo. Então ele foi falar com o rei, e ele disse que os judeus tinham costumes diferentes e que eles não obedeciam às leis do rei. E Amã ofereceu um presente para o rei, se ele autorizasse a morte dos judeus. E o rei disse a Amã que ele nem precisava lhe dar presente. Ele podia fazer com os judeus aquilo que ele quisesse. E naquele momento, o rei deu para Amã o seu anel selo. Com aquele anel, Amã podia escrever o que ele quisesse contra os judeus e carimbar. Era como se o próprio rei estivesse escrevendo. Acontece que o rei não sabia que a rainha Esté, que ele tanto amava, fazia parte do povo judeu. Ela não havia falado. E rapidamente Amã chamou os secretários e mandou que eles escrevessem cartas para que os judeus fossem mortos. Que coisa terrível! E aquelas cartas deveriam ser espalhadas por todo o reino. Quando Mordecai ficou sabendo da maldade de Amã, ele ficou tão triste que se cobriu de saco e saiu andando pela cidade. E todos os judeus estavam desesperados e não sabiam o que fazer. Não demorou muito, a rainha Esté também ficou sabendo. E Mordecai pediu que ela fosse conversar com o rei. Eles precisavam muito de ajuda. Sabe, os judeus precisavam que alguém os livrasse da morte. Isso me faz lembrar do grande amor de Deus por nós. Ele viu que você e eu estávamos com um problema muito sério, o problema do pecado. O problema do pecado é mais sério do que aquele que os judeus enfrentavam. Foi por isso que Deus enviou a solução para o problema do pecado. Deus mandou o Senhor Jesus do céu a este mundo. Em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esta é a solução para o problema do pecado, o Senhor Jesus. Ele veio a este mundo e sempre fez aquilo que agrada a Deus. E o Senhor Jesus carregou a cruz e foi pregado nela. Ele morreu na cruz derramando o seu sangue por você e por mim. Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E é por isso que ele é o único que pode resolver o problema do nosso pecado. O único que podia ajudar os judeus naquele momento era o rei. Só ele podia mudar aquilo que Amã havia escrito em cartas. Mas tinha um problema. Ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado, sem autorização. Se alguém entrasse na presença do rei sem ser chamado, corria o risco de morrer. Mesmo assim, Mordecai queria que a rainha Esté fosse conversar com ele. Então, ela pediu que os judeus jejuassem por 3 dias, ficassem sem comer, e ela também faria o mesmo. Esta era uma forma de mostrar para Deus o quanto eles precisavam de sua ajuda. Era uma maneira de se humilhar diante de Deus. E os judeus atenderam o pedido de Esté. Ficaram sem comer por 3 dias. E depois dos 3 dias, Esté foi falar com o rei. Eu imagino que ela estava assustada. Ela podia morrer se o rei ficasse zangado com ela por entrar sem ser chamada ali. Mas ela foi falar com ele. E quando o rei viu a Esté,
Ele disse: o que você tem, rainha Esté? E qual é a sua petição? Até metade do reino eu te darei. Ai, que alívio! O rei não estava zangado com ela. Deus estava cuidando de Esté e estava cuidando de todo o seu povo. Você sabia que Deus é o Pai amoroso que cuida de você também? Ele é o Criador do mundo. Em Gênesis, capítulo 1 e versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Deus nos fez de maneira especial e é por isso que Ele nos ama mais do que qualquer pessoa. Deus tem controle sobre todas as coisas e sabe o que é melhor para nós. Voltando para nossa história, Esté convidou o rei para um banquete que ela ia preparar. E ela pediu que o rei levasse também Amã com ele. E quando tudo estava preparado, o rei chegou ali com Amã. E mais uma vez ele perguntou para Esté: qual é a tua petição, rainha Esté? Até metade do reino eu te darei. E foi naquele momento que Esté contou para o rei que ela e todo o seu povo estavam correndo risco de morte. Alguém estava tramando uma maldade muito grande contra eles. E o rei perguntou: mas quem é que está planejando esse grande mal? E Esté contou para o rei que o inimigo era Amã. E o rei ficou tão furioso que naquele momento ele saiu e foi para o jardim. Enquanto o rei saiu, Amã ficou pedindo a Esté que o ajudasse. Agora ele é que estava correndo risco de morte, porque planejou o mal contra os judeus. E quando o rei voltou, que viu Amã pertinho da rainha, ele ficou ainda mais furioso e mandou que levassem Amã para ser castigado. E naquele momento, Esté contou para o rei que Mordecai era seu parente. E o rei mandou chamá-lo. Quer saber? O rei cancelou aquilo que Amã havia escrito em cartas contra os judeus. E Mordecai ocupou uma posição muito importante no reino. Ele se tornou um homem muito importante. Ele assumiu o cargo de Amã. E o rei até deu uma coroa para Mordecai. Deus usou Esté e Mordecai para livrar o seu povo da morte. Esté arriscou a sua vida, mas Deus usou a coragem deles para livrar o seu povo. E aquele dia que seria dia de tristeza foi transformado em alegria e festa. Mordecai deu uma ordem para que todos os judeus, todo ano, naquela data, fizessem uma festa para comemorar o dia que foi transformado de tristeza em alegria e festa. E aquela festa recebeu até um nome: Festa de Purim. E ficou assim determinado. Todo ano, os judeus se reuniam para comemorar aquele dia que eles foram livres dos inimigos. No começo da história, eu disse que Esté perdeu o seu pai e a sua mãe. Eu não sei se você tem o seu pai, se você tem a sua mãe, mas eu sei de alguém que quer ser o seu pai amoroso. Em João, capítulo 1 e versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Você quer esse pai amoroso para você? Receba o Senhor Jesus como Salvador. Você faz isso através da oração. Receber o Senhor Jesus é confiar completamente nele como seu Salvador. E assim termina a nossa história. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não esqueçam que nosso encontro é todo sábado aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima!
Tchau, tchau!